está no Duas Saídas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da família basqueteira brasileira. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Mais uma vez, mais uma semana com gravações separadas. Infelizmente, as nossas agendas não estão batendo, A gente até tentou segurar um pouco ao longo da semana, para ver se ia bater, mas resolvemos fazer separado para ter, inclusive, o programa nessa semana. E agora o Lucas Guanais vai dar aquele tradicional salve-salve dele. Salve, salve, Fábio Toledo, a todo mundo que nos escuta nessa semana, nesse mais um podcast. Eu já agradeço de antemão a todo mundo que comentou no episódio da semana passada sobre as suas impressões, sobre o que estão achando desse formato, sobre o fato de gravarmos completamente separados, se muda muito a qualidade, o tipo de interação, etc. Foram comentários bem legais, então se você está ouvindo agora e não comentou na semana passada, peço por favor que comente para conseguirmos aprimorar o máximo possível quando precisarmos gravar de maneira completamente apartada, igual aconteceu na semana passada, igual está acontecendo nessa também. Vamos que vamos. Muito bem, começando mais uma edição do Duas Saídas. Já deixa o seu like, já compartilha. Agradecer mais uma vez a presença de você aqui no nosso podcast, que a gente sente a sua presença aqui no podcast. Bora lá? E vamos nessa, Vamos começar a edição de hoje, falar, ou relembrar, rememorar a história, a figura de Amaury Passos, que faleceu na última semana, no último dia 12, inclusive um dia após o seu aniversário de 89 anos. E para muita gente, assim, o maior nome do basquete brasileiro. A Liga Nacional colocou, inclusive, como o Pelé do basquete. Sem dúvida alguma, um dos grandes nomes da história da modalidade no Brasil e que foi referência no melhor momento do basquete brasileiro, momento de títulos mundiais, do bicampeonato mundial, com ele sendo eleito inclusive o melhor jogador do campeonato nas duas ocasiões, em Santiago, no Rio de Janeiro, com os dois bronzes, também nos Jogos Olímpicos em Roma e Tóquio. Bronzes estes, inclusive, que você confere no nosso especial, Basquete Brasileiro Olímpico, que conta um pouco mais da trajetória do Brasil nessas duas conquistas, nessas duas medalhas históricas, que colecionou títulos, no Sírio, no Corinthians, na seleção. Pra você ter uma ideia, somando Sírio e Corinthians, ele foi tricampeão sul-americano, tetracampeão brasileiro, tricampeão paulista, conquistou também 10 títulos do Campeonato Paulistano, competição ali que envolvia equipes também do estado de São Paulo, assim como o Campeonato Paulista. Pela seleção brasileira conquistou 4 títulos sul-americanos, além, é claro, do Mundial e dos bronzes nos Jogos Olímpicos. Assim, o Guanais vai falar um pouco mais, também sobre o Amaury, mas eu gostaria de destacar 2 fatos bem interessantes assim do Amaury, até pela nossa pesquisa que a gente fez para o Basquete Brasileiro Olímpico. Bom, o primeiro fato é que o Amaury é Amaury Antônio Passos. O Passos é com S só, porque ele é filho de argentinos, e ele vem fazer história por aqui. E eu destaco um fator que muita gente fez referência sem falar nesse sentido, mas dá para considerar o Amaury como o maior atleta da história do basquete nacional, nesse sentido. Talvez não o melhor jogador, o mais habilidoso, coisa do tipo, mas o maior atleta, porque ele inclusive tem um histórico em outras modalidades. Ele foi campeão sul-americano de natação, antes de mudar pro basquete. Fazendo as pesquisas também pro Basquete Brasileiro Olímpico, teve citações de que o Amaury também tinha um passado ali no atletismo. Ele corria muito, acho que o Vladimir também tinha esse histórico, e isso dá uma característica, também pro próprio estilo de jogo da Amaury, muito veloz, que acelerava o jogo e que poderia fazer qualquer uma das funções naquela época, dentro do jogo. Tanto que foi lá, jogou como pivô, jogou como ala, jogou como armador.
muito por conta, né, primeiro das características daquela época do basquete e das suas próprias características, né? Ser um cara com estatura para jogar como pivô naquela época, com agilidade e velocidade para também atuar nas outras posições. Isso define, a meu ver, o Amaury como o maior atleta, pensando nesse aspecto, em atleticismo, no basquete brasileiro. Gostaria até que o Guanais comentasse a respeito disso, se a percepção dele também com relação ao Amaury e a sua passagem aos 89 anos. O fato dele ter essas outras formações em outras modalidades, né, como você mesmo disse, impactava bastante no seu jogo. Ele também saltava muito bem. Vale lembrar que a gente está falando de uma época quase 20 anos antes da implementação da linha dos 3 pontos no basquete, né? Então, você precisava se aproximar o máximo e o melhor possível da cesta. E o Amaury levava muita vantagem nisso, tinha uma qualidade muito boa. É uma pena que a gente tenha tão poucos registros sobre a geração do Amaury e, claro, também sobre o próprio Amaury Passos em quadra. Então, muito do que a gente sabe é pelas estatísticas, pelas premiações que ele venceu e pelos relatos de quem acompanhou aquela época. E até isso turva um pouco a memória, né? Eu até, no meu trabalho, quando saiu a notícia da morte do Amaury Passos, na verdade, no dia seguinte, estava lá algumas televisões ligadas, lá no meu local de trabalho, repercutindo o falecimento do Amaury, e muitas pessoas vieram falar comigo, né, por conta, sabem que a gente acompanha basquete nacional, e perguntar sobre o Amaury, perguntar onde que podia encontrar coisas sobre ele, como que dava para ver, e não dá, né? Esse é o problema. Então isso acaba turvando um pouco a questão do Amaury. Outro ponto que a gente comentou, inclusive, no nosso especial do basquete brasileiro olímpico, foi a questão política do Amaury, né? Ele era afiliado ao Partido Comunista e nos Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio, que o Brasil foi bronze também, já estávamos sob o regime militar. O golpe militar já tinha acontecido e houve uma pressão muito grande para que ele não assumisse, por questões políticas principalmente. Ele era suplente de um vereador em São Paulo que acabou sendo caçado pelos militares e pelo regime militar da época, e o Amaury poderia se tornar vereador e não ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas no final das contas acabou indo de ultíssima hora. E ele relata em diversas entrevistas ao longo da vida, e colocamos essas entrevistas no nosso especial Basquete Brasileiro Olímpico, ele contando como os militares também o enxergavam de maneira diferente na seleção, tinha uma perseguição um pouco maior, que embora os militares tenham fornecido estrutura para a seleção brasileira de basquete, locais de treinamento, viagens, etc., o monitoramento era muito grande. E ele relata, ele fala por tudo isso, a gente passa por toda essa trajetória também. Então, o Amaury também, além de tudo, teve esse aspecto dentro da seleção, dentro do esporte brasileiro, na questão política também. É, de fato, um dos grandes atletas da história do Brasil. O maior é um pouco complicado até, acho que a gente falar, por conta da ausência de registros. Então, a gente teve vários outros grandes destaques ao longo da nossa história também, mas eu acho que essa multidisciplinariedade dele, o fato dele ser multimodalidades, realmente o coloca muito bem nessa disputa. Uma pena, Amaury Passos, toda a força para a família. Uma lenda do basquete brasileiro que a gente perde, uma parte da história que se vai, literalmente, porque, novamente, pela falta de gravações, pela falta de imagens, a gente dependia muito do que ele mesmo falava também. E agora ele não tá aí mais para falar. A gente já sabia que ele estava numa situação complicada de saúde, embora não tenha sido divulgado exatamente a causa da morte, mas a gente já sabia que ele estava bem fraco, e uma pena que tenha sido também no dia seguinte do aniversário dele. Foi até, à primeira vista, para mim, um pouco confuso a primeira vez que eu vi a notícia, porque ainda estava repercutindo as notas, as homenagens do aniversário dele, né, que foi no dia anterior. De repente morre Amaury Passos. Eu fiquei, na primeira vez que eu vi, mas acho que tá errado, né, porque não é isso que a gente tá falando dele agora.
e infelizmente não, ele realmente acabou falecendo aos 89 anos, uma pena. Bom, fica para sempre, né, a memória do Amaury, histórico, e que foi fundamental aí, né, para o basquete brasileiro ser respeitado e crescer até nos anos seguintes ali, né, ser referência para muitas pessoas, não à toa as homenagens, né, de CBB, de Liga Nacional, de outros órgãos também, órgãos federais, né, governamentais, também a própria mídia, né, cobrindo da maneira adequada aí a morte do Amaury, e inclusive até, né, chamou atenção a homenagem que o Galvão Bueno falou, né, fez falando sobre o Amaury, que inclusive foram parceiros ali de golfe na sequência, né, no pós-carreira aí do Amaury, mas ele destacando, né, o fato do Galvão enquanto jovem ali, né, e um jovem que jogava basquete, tinha o Amaury como referência, como seu ídolo, né, e isso mostra muito como que o jovem na época, principalmente o jovem que praticava basquete, via o Amaury, né, e isso fica marcado realmente como um dos grandes nomes da história do basquete brasileiro e eterno, né, Amaury Passos. Seguimos aqui com o podcast Duas Saídas para falar de Americup 3x3. Pois é, tivemos aí a realização da Americup na última semana, né, que começou ali no dia 12 e terminou no dia 15, né, de quinta a domingo. E tivemos aí, né, as disputas. Vamos começar com o lado ruim. O time masculino do Brasil ficou de fora do pódio pela primeira vez na história aí das disputas da Americup. A Americup é disputada desde 2021. Em 2021 o Brasil foi vice-campeão, perdeu para os Estados Unidos. Em 2022 o Brasil foi terceiro colocado. E em 2023 o Brasil foi vice-campeão, perdeu para o Porto Rico. Na mesma San Juan que aconteceu a disputa neste ano. E dessa vez nem terceiro lugar o Brasil chegou. Vamos lá, na primeira fase a equipe brasileira estreou com vitória, né? Isso foi no dia 14. O Brasil estreou com vitória sobre a Colômbia, venceu muito bem por 21-7, dominou as ações da partida, com isso se garantiu na fase seguinte já. Aí teve confronto direto ali com o Chile para definir aí a primeira colocação. E o Brasil perdeu por 18-15. Essa derrota deixou o time masculino num caminho mais complicado. Vinha ali pela frente já um time um pouco mais tarimbado. Era nada menos do que Porto Rico, número 2 do ranking, e que inclusive era o atual campeão, né, batendo o Brasil na final. Isso já mostra um pouco como que tá difícil, né, o cenário para o Brasil. Aí, né, o time porto-riquenho conseguiu uma ótima vitória por 21-16 e conseguiu a classificação em cima da seleção. Foi ali para a semifinal, também venceu e chegou na final, perdeu para os Estados Unidos por 21-18. E o pódio foi completo ali, né, Estados Unidos em primeiro, Porto Rico em segundo e Canadá na terceira colocação. O Brasil então terminou a Americup 3x3 na sexta colocação, ganhando uma partida e perdendo duas, né? Fez 3 jogos ali e ficou nisso. O principal problema do Brasil foi ter perdido para o Chile, time que está ali mais ou menos no mesmo nível, né, do basquete 3x3 brasileiro. Ainda assim, né, uma derrota doída, uma derrota sentida, porque nomes importantes da equipe não apareceram tão bem. E eu destaco principalmente o Léo Branquinho, né? O Jonathan foi bem ali com 7 pontos, 6 rebotes, mas o Léo Branquinho aí, que é considerado talvez o melhor jogador do basquete 3x3 do Brasil, foi muito mal, né? Porque ele é um cara que tem o maior volume de arremessos e ele converteu 1 em 13 tentados. 1 em 13 tentados. Ele ainda teve mais um lance livre, então ele fez só 2 pontos no jogo. Isso custou muito caro, né? Ali esse alto índice, esse alto número de erros do principal arremessador, né? O principal nome ofensivo da equipe ali, dificultou muito a situação para o Brasil contra o Chile. E aí complicou demais
o chaveamento. Se fizesse uma ideia ali, o Brasil ia enfrentar a República Dominicana, né? E depois na semifinal, caso passasse, enfrentaria os Estados Unidos. Um cenário mais tranquilo do que se fosse contra Porto Rico. Embora a República Dominicana tenha destruído o Chile, né? Fez 18-9. Mas a seleção de Porto Rico tá num outro nível, né? Em termos de até mesmo de histórico mesmo, de confrontos contra o Brasil. E isso custou muito aí pro time masculino, que pela primeira vez então ficou fora do pódio, né, no AmeriCup 3x3. Já o feminino manteve a pegada, conseguiu seguir, né, dentro do pódio. Não foi finalista dessa vez, né, diferente das últimas 3 edições, que o time, embora nunca tenha sido campeão, mas foi vice, né, 2 vezes para os Estados Unidos e uma para o Canadá, mas o time conseguiu ali se manter no pódio com a 3ª colocação. Venceu a Colômbia na primeira fase por 19-11, depois o Chile por 21-9. Teve uma campanha aí, né, para chegar ao mata-mata, né, a fase final, com mais condições de jogo para enfrentar justamente quem? A República Dominicana. E o time brasileiro fez 22-14. Passou até a marca dos 21, o exigido, e terminou com 22-14. E aí depois teve mais a disputa da semifinal contra a seleção canadense, né? O time vem crescendo, né, no cenário do 3x3, já foi campeão inclusive em 2022, em 2023 não chegou, né, por conta de ter enfrentado na semifinal os Estados Unidos, então já foi meio que uma final antecipada praticamente, e aí ficou com a 3ª colocação. Então já era um time muito tarimbado, né? E o Brasil não conseguiu fazer um jogo tão forte assim para segurar, né, o Canadá. E o Canadá venceu por 18-11. Na disputa pelo terceiro lugar, muita emoção. O Brasil venceu por 17-16 as donas da casa. Jogo muito parelho, que teve ali o desempenho principal da Sossô, que fez 6 pontos na partida. A Cal também foi importante na briga pelo rebote ali, e no jogo mais próximo do garrafão, né? Mas o Brasil ele se destacou principalmente nas bolas de 2 pontos, que é, no caso, as tentativas de 3, né? No basquete 5 contra 5. No 3x3 vira bola de 2 pontos, no qual o time fez 6 em 18 tentadas. Aquela coisa, né, de montar a seleção na base das atletas do 5 contra 5, né, na base da LBF, deu certo nesse aspecto, né, porque as atletas ali tiveram mais condições para arremessar de longe e conseguiram muitos pontos a partir disso, principalmente aí contra Porto Rico, garantiu a vitória e, né, a medalha de bronze, o 3º lugar para a equipe brasileira. E pegando até as estatísticas aqui do campeonato, para corroborar esse negócio aí das bolas de 2, o time feminino do Brasil tentou 77 arremessos do perímetro. A segunda equipe que mais tentou foi Porto Rico, inclusive, tentou 50, ou seja, 27 a menos do que o Brasil. E no caso, Porto Rico converteu apenas 7 em 50. O Brasil converteu 22 em 77. O aproveitamento foi de 29%. Aproveitamento baixo. Mas que contribui muito, né, ali no 3x3 para o time ter, né, volume, ter condição aí de pontuação. Tanto que foi aí a 3ª maior média de pontos no campeonato, né, atrás apenas do campeão e vice, nos Estados Unidos e Canadá, o Canadá que foi o campeão do 3x3 da AmeriCup no feminino, batendo os Estados Unidos no overtime, né, ali na prorrogação, na bola de ouro ali, fazendo 19-18 e ficando com o título então. E aí com isso a gente tem Canadá em primeiro, Estados Unidos em segundo e Brasil em terceiro. Acontece ali a troca, né, nos campeões. Os Estados Unidos foi o primeiro campeão, o Canadá foi o segundo. Os Estados Unidos foi o terceiro campeão e agora na 4ª edição o Canadá volta a vencer a AmeriCup. Assim, pro basquete 3x3 feminino,
É positiva a manutenção ali do top 3, né? Se manter ali entre as 3 principais equipes do cenário das Américas. Mas assim, sempre aquele asterisco, né? Atletas que passam a temporada toda aí do 5x5 disputando 3x3. A cena 3x3 do basquete feminino no Brasil é abaixo da disputa das Américas. Pelo menos é o que a gente vê ao Brasil a partir dessas convocações do Brasil, né, das atletas do 5x5. O masculino talvez esteja um pouco acima nessa questão, mas aí também não consegue vencer, né? Já perdeu essa hegemonia, né, de ser a única seleção que estava no pódio nas 3 edições anteriores. Nem Estados Unidos teve, nem Porto Rico teve. E isso acaba sendo encerrado agora com a equipe brasileira, que precisa sim, né, ficar de olho. O basquete 3x3 do Brasil não avança, né, e é um ponto a ser trabalhado, né, a ser desenvolvido para os próximos anos. Penso nem em ciclo olímpico, viu? Mas para ser mais competitivo de fato ali a nível internacional. E tem sido a nova fronteira de disputa entre a Confederação Brasileira de Basquete e a Liga Nacional de Basquete. É uma disputa que já vem aí crescendo, principalmente a partir da aproximação da Liga Nacional de Basquete, na mudança da comunicação da LNB, visando mais a cultura de rua, o basquete de rua por consequência, chegando ao ápice do NBB Trio, que aconteceu ali no mês de setembro, em várias semanas ali no mês de setembro, que foram eventos nacionais de basquete 3x3, que reuniu alguns dos principais jogadores da modalidade. Não contou para o calendário anual, nem nada disso, ainda foi uma primeira tentativa, mas a aproximação institucional entre a Confederação Brasileira de Basquete e a Associação Nacional do Basquete 3x3, que é quem comanda a maior parte da estrutura da modalidade com o aval da CBB, tem acontecido muito. Então, essa instituição se aproximando da liga não é o melhor cenário possível para a CBB, né? Que inclusive a gente vê nas redes sociais a mudança de chave no posicionamento da comunicação da CBB, que já coloca mais posts sobre o basquete 3x3. Nestas postagens sempre ressalta que a CBB que comanda o basquete 3x3, que é aqui que o basquete 3x3 é feito, que é a grande entidade da modalidade, que não sei o que. Então já tornou tomou uma atitude mais defensiva e ao mesmo tempo arisca, agressiva nas redes sociais por conta dessa aproximação. Mas houve também, ao mesmo tempo, uma premiação da ANB, né, que é a Associação Nacional do Basquete 3x3, nas últimas semanas, que foi dentro do prédio da Liga Nacional de Basquete, lá na Saúde, no bairro da Saúde, na cidade de São Paulo. Então, é uma nova fronteira também nesse desenvolvimento. A Liga Nacional de Basquete tem uma aproximação ainda muito mais institucional do que organizacional. Ainda tá bem incipiente isso, mas está aumentando, está crescendo essa influência, essa aproximação. O protocolo antirracista também da Liga Nacional de Basquete foi reaplicado praticamente na íntegra na Associação 3x3. Então tem uma aproximação institucional muito forte que pode evoluir aí nos próximos meses, nas próximas temporadas. É algo que a gente também precisa ficar ligado. Agora de seleção brasileira feminina, porque tivemos nesse meio de semana a apresentação, né, e coletiva da Pokey Chatman como agora nova treinadora da seleção brasileira de basquete. O Lucas Guanais participou dessa coletiva, né, vai falar mais pra gente, né, das suas impressões, né, e mais até opinar, né, sobre a Pokey Chatman ser a nova treinadora, né, já que o assunto eu trouxe na última edição, né, meio que um breaking news. Mas assim, eu também assisti posteriormente, né, a entrevista da Pokey Chatman e gostei que
ela destacou essa questão de estar ainda na adaptação, conhecendo as atletas, principalmente as atletas que não estão ali no cenário do basquete estadunidense, né, principalmente da WNBA. Falou de renovação do elenco, né, das possibilidades, inclusive em atuar com as pivôs abertas. Falou da possibilidade da Camila jogar um pouco mais fora do garrafão, algo a se ver, né? Vamos ver como é que isso, se é que isso vai dar certo. Enfim, muitas coisas assim que dão assim uma ideia positiva da Polk Chatman chegar ao basquete brasileiro, e mais detalhes agora com o Lucas Guanais. Foi uma coletiva online, porque a Polk ainda está nos Estados Unidos. Aliás, ela segue nas suas atribuições na comissão do Seattle Storm, da WNBA. Então ela vai fazer essa dupla função e ela deve vir ao Brasil apenas em março. Esse contato físico, né, esse contato frente a frente, cara a cara, se acontecer vai ser em março. Por enquanto foi uma coletiva online, coletiva bem proveitosa. A gente conseguiu perguntar tudo que a gente quis, assim, não teve limite de tempo, limite de participantes, nada, foi bem legal nesse sentido. Eu achei a Polk bem pé no chão. Ela não prometeu mundos e fundos pra gente, ela disse que tudo é um processo, né, que tem que ir com calma. Ela valorizou muito a presença dos auxiliares aqui no Brasil, o Léo Figueiró e a Bruna Rodrigues, e que pretende utilizar também as atletas que estão no ciclo universitário. Claro, aos poucos, fazendo uma transição do basquete universitário para o basquete profissional, mas ela disse que pretende sim utilizar nesse ciclo de 2028, visando vaga em Los Angeles, as atletas. Ela não citou nominalmente nenhuma delas, mas os principais destaques são Manu Alves, né, a filha do Léo Figueiró, e Ayla McDowell, a Laia Gilton, a Heloísa também. Então, assim, acho que são essas 4, mas existem várias outras também que estão se destacando. A gente sempre traz aqui, né, nos Brasileiros pelo Mundo. A gente falou das confirmações delas em algumas universidades nas semanas anteriores, e a Polk disse que sim, pretende usar, mas ela rasgou elogios para Camila. Ela falou o quão impressionada ela é com a qualidade da Camila Cardoso. Falou realmente, até numa pergunta nossa, né, dessa questão de espaçar a quadra com a Camila. Ela disse que não seria uma situação difícil, visto o quão talentosa é a Camila, o quão talentosa também é a Stephanie e a Damiris Dantas, que, segundo ela, não seria difícil, né, fazer essa transição. Eu acho um pouco arriscado, mas toda aposta é válida, né? É assim, a teoria aceita tudo, né? Vamos ver a prática, como é que isso vai funcionar. Não imagino que seja algo tão simples assim, até por conta do pouco tempo de preparação que as seleções brasileiras têm. Então, como é que você vai resolver uma questão dessa em 1 a 2 semanas? Ou durante o campeonato? Mas assim, são 4 anos, né? 3, né? 2024 já foi. São 3 anos ali até chegar na última chance de pegar uma vaga para Los Angeles. Que seria, imagino que vai ser ali no máximo no comecinho de 2028, deve rolar o pré-olímpico. Igual foi nessa temporada, por exemplo. Tem tempo, mas as janelas são pequenas, paradoxalmente. O que mais que ela falou que eu acho que merece destaque? Sobre as atletas naturalizadas, né, que foi uma discussão que até se acendeu alguns meses atrás com a possibilidade da Kennedy Carter se naturalizar brasileira. Ela que estava ali profundamente descontente com a USA Basketball, né, com a Confederação de Basquete dos Estados Unidos, que é quem cuida das seleções por lá. E se levantou essa possibilidade dela vir para o Brasil, acabou dando uma esfriada no assunto. A Polk disse que não tem nada próximo, só conversas preliminares, mas também não citou nomes de atletas. Ela falou que é uma sondagem que sempre existe, mas que não tem nada muito avançado no momento. Eu também questionei a Polk sobre os relatos de atletas em meses de 2024 com problemas com as comissões técnicas, né? Desde o caso do Diego Falcão e do José Neto, até, por exemplo, a grande entrevista que a Clarissa deu para o Demetrio Vecchioli no UOL, relatando uma série de episódios ao longo da carreira dela, em que ela foi deslegitimada, que ela sofreu abuso moral, entre outras coisas, e que as lideranças, a direção, as comissões não escutaram as reclamações dela, não escutaram os pleitos dela. Ela disse que
o fato também, como é que eu posso dizer? Ela ressaltou que pretende criar, sim, o ambiente mais saudável e mais seguro possível e principalmente mais transparente. Ela usou essa palavra em diversos momentos ao longo da coletiva também, que pretende criar essa transparência, uma relação completamente aberta com as jogadoras e com o público para que não existam esses problemas internos. O fato dela ser uma mulher negra e também já com uma grande experiência, ela tem 55 anos, também contribui por ela ter passado por muitas situações ao longo da vida, segundo ela, claro, e que ela vai fazer o possível para que isso não mais aconteça e crie o melhor ambiente possível dentro da seleção. Ela também ressaltou muito a necessidade do Brasil ter um plano para além dos ciclos, então ter um plano de basquete, um plano de estrutura que perdure por vários anos, por várias décadas, então para que haja um desenvolvimento e um processo, ela falou bastante em processo também, ao longo de um período considerável para que a evolução e a renovação aconteça naturalmente, não pensando em competições e ciclos específicos. Achei bem interessante essa frase também. E de resto, foi mais ali falar de expectativas, do que ela acompanha já do basquete brasileiro, foi um pouco mais de efemérides, até porque há pouco o que se avaliar, né, o que se projetar do trabalho dela na seleção. A gente tem que realmente esperar para ver como é que vai ser ali a partir do ano que vem. A primeira grande competição dela vai ser a AmeriCup no meio do ano. O Brasil é o atual campeão, inclusive, da AmeriCup, que foi no México na última edição, se não me engano, e a gente ganhou. Mas o grande objetivo, claro, é a classificação tanto para o Mundial, mas principalmente para as Olimpíadas em 2028 em Los Angeles. Bom, vamos lá com brasileiros pelo mundo, brasileiros pela Europa. Guanais traz para vocês os atletas que se destacaram no cenário europeu. Sobe o sarrafo, Fábio, que agora é hora dos big mans, dos grandões do basquete brasileiro. A gente teve uma semana muito boa do Márcio pelo Ratio Farm Umi. Ele está se destacando demais na Alemanha. Ele jogou na quarta-feira pelo Umi na Eurocup, na vitória do Ratio Farm contra o Vilnius. Ele atuou por 19 minutos, fez 20 pontos, mais de um ponto por minuto, foi muito bem. Mas dias antes, ele também teve uma atuação de muito destaque no Ratio Farm. Ele fez 8 pontos, 6 rebotes em 24 minutos na Bundesliga, numa vitória muito apertada contra o Heidelberg da Alemanha também, lá dentro da Bundesliga. O Márcio vem se destacando, vem jogando bem. Nessa partida pela Eurocup, ele foi eleito o melhor jogador da partida, inclusive. Então, o Marcelo vem se destacando, com bom aproveitamento do perímetro também. Na Eurocup, ele teve 3 de 3 das bolas de longe, o que é muito legal. Gabriel Jaú também está muito bem, viu, Fábio? Pela Champions League, pelo Colossus, ele fez um duplo-duplo de 15 pontos e 10 rebotes. Dias antes, na Liga Grega, ele tinha jogado por 27 minutos, fez 13 pontos, 9 rebotes também, quase um duplo-duplo. Então tá indo, sim, muito bem o Gabriel Jaú. O Iago também teve atuações legais pelo Estrela Vermelha. O Caboclo numa situação ali um pouco mais instável pelo Apoel Tel Aviv. Tem muitas notícias que dão conta que ele pode sair. A gente sabe, né? A parte dos empresários do Caboclo, vira e mexe, colocam essas notícias. O Caboclo é um jogador que chama muita atenção pela sua qualidade. Tem nível, sim, para jogar Euroliga, mas a transição de carreira de um clube para o outro do Caboclo tem sido meio complicado nos anos recentes. Então, assim, eu não sei até que ponto seriam ofertas de verdade ou seriam notícias jogadas aí para colocar pressão. Mas, enfim, o Marcelinho Huertas também foi muito bem, né? Segue ali pontuando com muitas assistências, fez um jogo de 13 pontos e 9 assistências pela Liga ACB na derrota do Tenerife para o Juventude no meio da semana. E ainda na Liga ACB, o grande destaque, né, para o Brasil foi a estreia do João Gluck, Fábio, pelo Camurcia. Ele que tem 17 anos e estreou no time principal, na primeira divisão do basquete espanhol. Jogou por 6 minutos, fez 2 pontos, pegou um rebote. Sensacional a estreia de um jogador tão jovem já no basquete profissional, na primeira divisão da Espanha. A equipe acabou perdendo, mas isso é completamente de menos.
O que importa é o desenvolvimento desse atleta, que é uma das grandes esperanças nossas ali para as várias seleções de categoria que ele atua, né? Ele atua em mais de uma. Então, ao lado do Matias Alessanco ali, do Pedrinho também, Thierry Henry, é uma seleção de muita expectativa que a gente tem. Sensacional ele já ter estreado no basquete adulto, já na primeira divisão da Espanha. Todo o sucesso, a gente vai acompanhar de perto esse desenvolvimento do João Glu. Bom, e também é o momento de falar, de destacar a Camila Cardoso, que tem feito ótimas exibições, já falamos disso na última edição, mas de lá pra cá tá superando ainda. No último dia 13, no jogo do Xangai contra o Shandong, ela anotou 26 pontos e pegou 11 rebotes na derrota do Xangai pro Shandong por 79-78. Mas ela ainda assim conseguiu esses 26 pontos, igualou até então aí o seu recorde na China, que também era de 26 pontos e 11 rebotes. Contribuiu, mas não deu certo para a vitória do Xangai. 3 dias depois, no dia 16, contra o Jiangsu, ela anotou 32 pontos e pegou 14 rebotes, sendo 10 rebotes ofensivos. Aí sim, na vitória, aí tem que ganhar, né, pô? Faz 32 pontos, pega 14 rebotes, 10 de ataque, tem que ganhar o jogo. Na vitória do Xangai sobre o Jiangsu por 81-75. E aí até trazendo aquela questão lá da Pocket Chatman, falando da Camila, podendo jogar mais aberta, talvez para dar espaço de fato para outras jogadoras infiltrarem e tudo mais. Porque na bola de 3 não é isso que a gente vê. Todo esse recorde de pontos que ela está tendo na China é jogando no garrafão. Ela tentou um arremesso em 12 partidas pelo Xangai. Um arremesso de 3 e não converteu. O resto foi todo ali de média distância para garrafão. A Camila é dominante no garrafão a nível internacional. Então é muito importante saber utilizá-la nessa parte também. E com isso, né, 32 pontos, 14 rebotes, segue brilhando, né, na liga chinesa a nossa estrela do basquete nacional, Camila Cardoso. Talvez realmente seja numa pegada mais... Eu não gosto de misturar basquete masculino com feminino e muito menos NBA com FIBA, mas foi um exemplo muito famoso nos últimos anos que eu acho que pode ser um pouco didático para quem está ouvindo, que a Camila seja um pouco Draymond Green, né? Hoje o Draymond Green está chutando, e até demais, pelo Golden State Warriors, mas durante todo o ápice ali da equipe, os títulos, a passagem de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, etc., o Draymond Green era um cara que jogava muito fora do garrafão, mas sem arremesso. Mas ele distribuía o jogo, ele fazia inúmeros cortes quando necessário, ele auxiliava na movimentação do time sem chutar. Talvez o caminho da Camila possa ser um pouco nessa ideia, tá? Não é igualzinho, são situações completamente diferentes, mas um pouco mais nessa ideia, para ficar mais claro. Aí eu acho que tem uma chance maior de funcionar. E claro, quando necessário, vai para perto do aro. Vai para perto do aro porque a dominância, né, a prevalência dela ali é inegável. Bom, vamos agora destacar, né, o basquete feminino disputado aqui no Brasil, que a gente está nessa fase, né, de intertemporada aí, pós-Campeonato Paulista e os olhos se voltando para a LBF. E o assunto da semana que eu trago por aqui é, inclusive, uma manifestação da torcida organizada do Ituano, né, a Expresso Feminino 89, defendendo a manutenção, né, do projeto do basquete do Ituano, que foi iniciado em 2017, que hoje é uma potência no basquete feminino, com grandes atletas. A última MVP da LBF, né, Gabi Guimarães, atuou por lá. Tem ali um grande símbolo, né, do basquete nacional, que é o Antônio Carlos Barbosa no comando técnico. É um time muito importante dentro do cenário do basquete feminino, e que nesse momento tem duas situações que complicam, né, o Ituano. Primeiro, o time, né, o Ituano no futebol está em fase de baixa, um time que foi rebaixado da Série A1 para a Série A2 no futebol no Campeonato Paulista,
que foi rebaixado da Série B para a Série C no Campeonato Brasileiro. Isso já deu um sinal de alerta. Porém, a permanência do Ituano Basquete, ela é muito ligada, a existência, na verdade, do Ituano Basquete é muito ligada à parceria com a Prefeitura Municipal de Itu. E todo mundo sabe, né, que tivemos eleições municipais este ano, e aí então a partir de 2025 tem uma nova gestão, um novo governo em Itu, e existe a possibilidade aí do fim da parceria, né, do fim do aporte aí do auxílio da Prefeitura de Itu ao Galo de Itu, ao Ituano. Na nota aqui da própria torcida organizada, eles destacam, né, que o projeto tem um forte legado social, que inspira crianças e jovens a se interessarem pelo esporte, promove a cidadania, saúde, mas que o projeto está ameaçado por conta da falta de recursos, muito presente, né, no dia a dia do basquete feminino, e principalmente, né, as incertezas na gestão, aí, principalmente com a futura gestão do município de Itu. E a partir disso a torcida pede, né, cobra aí a nova gestão, né, do município a garantir a manutenção do projeto, o compromisso com as atividades e também suporte a atletas lesionadas, né, que é um outro ponto também, né, porque uma coisa você tem ali um projeto e a atleta se lesiona por ele, quando esse projeto se encerra, é um cenário ainda mais catastrófico para a atleta lesionada, que não tem não teria um apoio, né? Então é uma situação que muitas outras equipes também já viveram, se não me engano no feminino Americana, né, que depois foi para Campinas, São José, né, no masculino sofreu com isso, Limeira, Rio Claro, várias cidades, Mogi também sofreu com essa questão da dependência, né, de uma parceria muito forte com a prefeitura, que costuma durar aí os seus 4, 8 anos de mandato, mas aí tem uma troca e aí o projeto não consegue permanecer, não há uma independência financeira, e é muito difícil de conseguir, inclusive, uma independência financeira, e o time acaba virando refém das ações do poder público. E esse é o cenário do Ituano. A gente segue acompanhando, vamos ver como vai ser agora essa virada de ano, para saber se o Galo de Itu, que é muito importante no cenário nacional, na LBF, permanece em atividade. E não é só o Ituano, né, Fábio? Infelizmente, a gente já ouviu notícias recentes de que Catanduva está com muitos problemas, e mais recentemente Blumenau também. Blumenau perdeu o seu grande patrocinador, né, que era a Unisociesc, né, que é a Universidade de Blumenau, que fez a parceria de todos esses anos com o time, e caso não aconteça um novo aporte, um novo patrocinador para a equipe Master, o time vai acabar, né? O próprio time teve esse posicionamento, colocou isso nas redes sociais, agradeceu muito o Master antigo, mas coloca essa preocupação de maneira pública para todos de que precisa sim de um novo Master para manter as atividades, caso contrário será mais um encerramento de atividades aí no basquete feminino, uma situação muito grave também acontecendo em Santa Catarina. É uma pena que a equipe consiga o quanto antes, é uma equipe já tradicional no basquete feminino e que, poxa, a gente sabe que os custos da LBF são bem menores, né, que os custos do basquete masculino, por exemplo, então o aporte não seria tão grande assim, necessário, infelizmente ainda, né, mas pelo menos na busca por patrocínio talvez possa ser uma vantagem, não sei. É muito triste que a LBF, que esteja tentando se estruturar, esteja se planejando, fazendo planos e tomando medidas, ações a médio e longo prazo para o desenvolvimento do campeonato, das equipes e da modalidade no Brasil, esteja sofrendo aí com a possível saída, com o possível fim de 3 equipes, 30% do campeonato, né? Tem 11 participantes, que consigam todos os times se organizarem financeiramente, conseguirem as verbas e as condições necessárias para se manterem em atividade sem pendências financeiras, sem problemas, mantendo o ritmo de crescimento da Liga de Basquete Feminino.
Muito bem, vamos falar agora do NBB, que tá na sua reta final aí do primeiro turno. O Guanais tirou dele da reta ali na última semana para definir ali quem seriam os times, né, que chegariam, que conseguiriam as vagas para o Super 8. Agora o cenário está um pouco mais desenvolvido, o equilíbrio está muito presente ainda. Mas temos aí, né, no momento em que eu gravo, que aqui na noite da quarta-feira, o Minas, o Flamengo e o Brasília já se classificaram, já se garantiram matematicamente, por conta aí de confrontos diretos que temos pela frente também. O Bauru Basquete ganhou do Pato, né, na última semana e perdeu para o Botafogo no primeiro jogo da sequência de partidas no Rio de Janeiro. Acredito eu que também se garante, embora esteja muito aberto o cenário do Super 8, mas por conta aí de confrontos diretos pode permanecer para a disputa da Copa Super 8, mas acredito que não com a vantagem aí do mando de quadra. E aí a gente tem a carreta furacão ali dos times com 9 vitórias e 6 derrotas. Pinheiros, Vasco, São Paulo e SESI Franca, ali todos com 60% de aproveitamento. Inclusive a gente tem, né, nesse momento da competição, metade das equipes com mais vitórias do que derrotas no campeonato. Se pegar outras edições, não é sempre isso que acontece. Geralmente o time chega ali no 7º, 8º e já está começando a ter mais derrotas do que vitórias. No final, né, a disputa fica agora mesmo entre essas equipes pelas vagas remanescentes, aí 4 vagas remanescentes, é para dizer assim, embora, claro, ainda tem essa possibilidade, né, do Bauru também aparecer nessa disputa. União Corinthians vem logo atrás, ali em 9º lugar, né, com 8 vitórias e 7 derrotas, ainda brigando. Tem 2 partidas a fazer, enfrenta Corinthians, é um time que está ali abaixo, né, não está brigando, mas é um time sempre complicado de enfrentar, e o Pinheiros, esse sim, está ali na disputa. Os 2 jogos acontecem inclusive em Santa Cruz do Sul. É mais ou menos esse cenário, Guanais. Temos aí praticamente 4 equipes garantidas, vamos falar 3, né, porque eu ainda, até pela sequência que o Bauru tem de jogos no Rio de Janeiro, eu ainda deixo aberto aí essa 4ª posição do Dragão, junto com Pinheiros, Vasco, São Paulo, Franca e União Corinthians. Até porque Unifacis e São José já estão matematicamente fora, né? Porque eles têm mais um jogo a fazer apenas, vão a 8, né? Então já não chegam. Então a disputa está realmente nessas equipes, entre elas um cenário aberto, né? Agora ficou bem mais simples, né? Porque temos 7 equipes disputando 5 vagas e essas 7 equipes têm 2 jogos a fazer, né? Então todas têm 15 partidas já realizadas e precisam de mais 2 para chegar nas 17. O Bauru Basquete perdeu um jogo que não podia perder para o Botafogo, não podia, quando eu analiso as pretensões da equipe de pegar um Super 8 e eventualmente até de pegar G4 num Super 8. Tá? Foi uma partida muito ruim do Bauru Basquete defensivamente, tá? Teve muita dificuldade de parar o Cifontes, o venezuelano do Botafogo, de muita qualidade, que foi muito bem, mas o Bauru teve uma recomposição defensiva muito ruim, ofensivamente teve erros muito complicados, né? O Davi Rosseto teve uma partida desastrosa, e o Bauru Basquete acabou desperdiçando uma chance, estava com a vitória na mão, e acabou desperdiçando as posses finais, foi para a prorrogação e acabou perdendo. Isso complicou muito, o time já estaria não só, veja só, o Bauru já estaria não só classificado para o Super 8, mas praticamente certo no G4. Essa derrota abriu a possibilidade do Bauru ficar fora até do Super 8, não só do G4. Né? Como essa derrota para o Botafogo foi muito dura para o Bauru Basquete, que além de tudo perdeu o Gemerson. Né? O Gemerson se lesionou, já voltou para Bauru, nem está mais no Rio de Janeiro, então não vai enfrentar Vasco, não vai enfrentar Flamengo, que é um desfalque muito importante para o time. E a gente ainda não sabe a gravidade, a extensão da lesão, se é algo de poucas semanas ou de meses, o que seria ainda mais cruel e desastroso para o Bauru Basquete. E o Gemerson foi um dos principais jogadores contra o Botafogo, por exemplo. Então, a perspectiva do Bauru não é boa para enfrentar Flamengo, principalmente. Talvez tenha que fazer um tudo ou nada contra o Vasco na semana que vem. Vamos ver, vai depender do andamento dos outros jogos. Mas eu destaco, Fábio,
que teremos nessa semana um União Corinthians e Pinheiros, como você mesmo já mencionou. Teremos um Vasco enfrentando Franca e Bauru Basquete, são 2 confrontos diretos. Isso pode mexer muito ali na classificação, tá? Então são Bauru e Vasco, Vasco e Franca, Pinheiros e União Corinthians. São 3 confrontos diretos nessas partidas que acontecerão nos próximos dias, aí, visando a classificação para o Super 8. E até por isso eu acho que, pensando no caso do Bauru, é difícil ele ficar fora da classificação, até porque o paulistano, por exemplo, precisaria vencer Minas, precisaria vencer o Flamengo, e ainda assim acho que nem passaria o Bauru, né? O Bauru já tem 10 vitórias, o paulistano nem passa o Bauru, então quem poderia passar o Bauru? O União Corinthians poderia passar o Bauru, né? Porque, realmente, você tem razão. E, bom, precisaria vencer as duas, o Bauru precisaria perder as duas e todo mundo no meio do caminho ultrapassar também. Não sei, acho que tá tudo ali mais ou menos encaminhado para que pelo menos Bauru consiga se classificar, para que o Pinheiros também tenha uma boa chance de classificação. Vasco e Franca vão ter que vencer os seus confrontos diretos, enfim. Ainda é muito nebuloso, né, quem vai conseguir. O paulistano, acho que dos times que estão em disputa, teria que passar por Minas e por Flamengo, é quem tem a situação mais complicada, e acho que vai acabar ficando de fora nesse sentido. O Minas é fora de casa, o Flamengo é em São Paulo, mas ainda assim eu acho que tá bem mais complicado ali pro Cap conseguir essa posição, conseguir essa vaga. Mas muito legal essa disputa, né? De novo, como deu vida para um momento da competição que seria bem morno, em tese. Poxa, tudo bem, Vasco e Bauru é um grande jogo, tem a história da temporada passada, mas agora tem algo valendo imediatamente. Né, tem algo valendo para a próxima semana, para as próximas semanas, né, para a volta ali do ano novo já para o Super 8. Em Vasco e Franca, a mesma coisa. Dá um brilho muito legal para o campeonato, essa disputa nesse momento para a Copa Super 8. Acho de fato uma gigantesca ideia, algo muito, muito legal que a Liga Nacional de Basquete instituiu e que a cada ano que passa eu acho que fica mais consolidada. Isso eu acho muito importante, muito legal. Agora é lógico que a gente vai ter, acho que na próxima edição ou na outra, né? Vamos ter um especial falando de prognósticos para o segundo turno, né? Mas já antecipando algumas coisas, penso eu que tem algumas equipes ali na parte de baixo que podem crescer. 2 ali eu acredito que já estão crescendo, né? Unifacis e São José não estavam ali no começo do campeonato, né? Até a metade do turno. Não se esperava que essas 2 equipes estivessem ou chegassem próximo, inclusive, de brigar por Super 8, né? Mas terminaram, de certa forma, positivamente, né? O primeiro turno. Agora tem outros times também que vale destacar, né? Possível evolução, talvez aí principalmente o Botafogo, com as novidades, a novidade no elenco, chegada de um atleta venezuelano, chegada do Queiroz também, né? Na equipe aí, reforçando o garrafão. Botafogo chega com novidades para o retorno e tem essa possibilidade de crescimento, né? Vendo as outras equipes ali, o Fortaleza acredito que já deveria ter crescido, se fosse para crescer, se fosse para evoluir. O Pato é um time curioso porque tem ótimos pontuadores, mas também é um time muito ruim na defesa, que sofre muito defensivamente. Não à toa está entre os times que mais pontuam e está entre os times que mais sofrem também a pontuação. Isso custa muito caro para a equipe. Os jogos ficam muito mais bonitos de se ver, mas o time não vai para frente, né? O time não avança e permanece ali na parte de baixo da classificação. E Corinthians e Paulistano são times também muito irregulares dentro do campeonato também. Mas eu acho que das equipes ali da parte de baixo, né, Unifacisa, São José e Botafogo, acho que vai ficar de olho aí para um possível crescimento, né, para o retorno. Concordo com você. Acho que são as equipes que a gente pode esperar alguma coisa, né, dessa segunda metade da competição. O Corinthians também, por mais que o desempenho seja sempre irregular, e a gente até vai falar do Corinthians na sessão de perguntas, mas a gente nunca pode descartar completamente uma equipe que tem esse elenco.
né? Uma equipe que tem Elinho, uma equipe que tem Melvin Johnson, Isaac Thornton, uma equipe que tem um garrafão forte também no papel, embora na prática tenha sido ali uma das principais fraquezas do time, né? Mas a gente nunca pode descartar completamente um time com o elenco do Corinthians, embora as atuações tenham sido muito irregulares recentemente. Quanto ao Botafogo, eu adiciono também um possível retorno do Matias, que está fora já há um bom tempo, né? E voltando, daria ali mais profundidade para o elenco. Por mais que o Augusto Alcácer esteja jogando bem, mas o Matias já é um cara muito experiente, faz um trabalho bem competente no garrafão, pode ser de muita ajuda, muito proveito também ali para o Botafogo, que está se encontrando, né? O Fred Thomas está jogando cada vez melhor, agora com a chegada do Cifontes, o time deve crescer bastante de produção, de rendimento também, e pode fazer partidas muito mais duras, muito mais complexas. O Pato, nesses últimos jogos, né? O Pato perdeu algumas partidas bem apertadas recentemente, partidas nas quais ele acabou liderando boa parte do jogo, inclusive, e acabou perdendo no final, né? Talvez o problema do Pato nesses últimos momentos seja fechar jogos, né? Seja o fato do basquete ter 40 minutos e não 30. E o time tem ido mal nos últimos períodos. Contra Brasília, perdeu de 31-22 o último período, depois de vencer o jogo inteiro. Contra Bauru, perdeu de 29-24 o último período, e depois de vencer ali todo o segundo e boa parte do terceiro quarto também. Contra o Flamengo, perdeu de 12-5 na prorrogação, ainda conseguiu ir para a prorrogação contra o Flamengo, venceu o último período por 22-19, o quarto período, por 22-19, mas o último na prorrogação perdeu por 12-5. Então tem tido muita dificuldade o Pato para fechar as suas partidas, para manter as suas vantagens, para segurar o adversário naquele momento em que o adversário se vê perdendo o jogo e vai para cima, aumenta a intensidade. O Pato não tem conseguido segurar nesses momentos. Então tem que trabalhar um pouco mais nisso, principalmente pensando que quanto mais o campeonato passa, mais importante os jogos vão ficando, mais certeiros, mais decisivos os resultados vão sendo, né, para o andamento, para a ordenação do campeonato. Então, o Pato precisa se atentar muito a isso. São várias derrotas seguidas já da equipe nas últimas rodadas, despencou bastante na tabela e até brigava por Super 8, né, mas caiu bastante nos últimos jogos. Claro, a tabela não ajudou muito também, né, pegou Flamengo, pegou Minas, pegou Bauru, pegou Brasília, vários times lá na parte de cima, e vai precisar se recuperar agora no começo de segundo turno. É algo que realmente precisa se atentar. O Fortaleza, desses que você citou, tem a questão do McClanahan, né? O McClanahan ainda não voltou, é uma lesão bem longa dele, né? Tirou ele de muito tempo de quadra. Ele voltando, o time tem outra cara. O time já melhorou com a chegada do Renan Lenz, né? Já deu ali outro aspecto pro Fortaleza, ficou muito perto de ganhar do Pinheiros em São Paulo, por exemplo. Então, o desempenho já está melhor, os resultados ainda não estão chegando, mas ali, você tendo a dupla Oresta e Renan Lenz, já dá uma outra cara para o time. Voltando o McClanahan, não sei quando isso vai acontecer, mas voltando o McClanahan, o time tende a melhorar e conseguir algumas vitórias, né? Foram apenas 3 nesse primeiro turno, o Fortaleza já tem 16 jogos, falta apenas 1 para fechar a primeira metade do campeonato. E quando isso acontecer, a tendência é que o Fortaleza melhore. O Dominic Coleman tá jogando muito mal, talvez seja ali a grande decepção do time nessa temporada. Precisa de mais constância, precisa do McClanahan ou de alguma outra contratação que aconteça nas próximas semanas, antes do segundo turno começar. Não sei de nada no cenário, além do Renan Lenz, né, que já chegou e já tá jogando bem, inclusive, mas o Fortaleza precisava melhorar esse elenco urgentemente, para além do retorno do McClanahan, para dar mais profundidade, para ter ali com o que trabalhar o Espiga pro Fortaleza. E o São José, que você mencionou, já também anunciou um novo jogador, né? A gente falou na semana passada que tinha contratado o argentino Martim Fernandes, que ali é mais um ala para compor esse elenco do Figueiredo, do Figueiredo ano passado, né? Figueiredo agora tá no Botafogo. O elenco do Regis Marrelli. É um jogador que estava no México, jogando no El Calor, né, do México. Realmente, o nome é esse, El Calor. Parece estranho para você, mas é o mesmo nome do Miami Heat. A gente não acha estranho porque a gente não traduz, né, os jogos dos times da NBA. Mas a maior parte dos nomes lá também são bem chinfrim, viu? Os guerreiros de Golden State, da Ponte Dourada.
Os magos de Washington, pelo amor de Deus, né? Enfim, só um desabafo rápido aqui. Mas ele estava no El Calor do México e teve médias ali de 11,5 pontos, 4,9 rebotes. É um jogador de 27 anos, já passou ali pela América Latina inteira e depois de jogar no México, ele jogou por 2 partidas no Defensor do Uruguai, no Final Four da Liga Sul-Americana, rapidinho ali. E agora vem pro São José, ainda não estreou, mas deve fazer a estreia em breve. Ele tá com condições de jogo, né? Tava jogando até outro dia, então não jogou ainda, não estreou ainda por questões de documentação, mas logo deve estar vestindo a camisa da Águia também, né? Qualificando o seu elenco pro segundo turno. É um time aí pra gente ficar bem atento, o São José. Trazendo agora a seleção da semana, né, o nosso quinteto de destaques da última semana e também o top 10, né, na disputa pelo prêmio de MVP, na corrida pelo MVP. Vou trazer o quinteto ideal, né, o Guanais traz a corrida no top 10. Nós tivemos no quinteto ideal, então, a armação com Dontrell Wright, que quebrou seu recorde de pontuação diante do Pato, dando 37 pontos, seu recorde no NBB, né, na história do NBB. É o nosso armador. Tem Cordero Bennett e Matute Solanas. Bennett do São Paulo e Solanas da Unifacisa nas alas. E os pivôs, Lucas Doria do Paulistano e o Faverani do São Paulo. O sexto homem é o Farabello do Pinheiros. Então, repetindo o quinteto ideal da última semana: Bright, Bennett, Solanas, Doria, Faverani e Farabello. Legal que tá rimando, né? Bright, Bennett, Faverani e Farabello. Solanas e Doria não rimou muito, não. Não rimou, né? Não foi muito eufônico, né? Foi mais cacofônico, mas mostra o crescimento de algum desses times que a gente mencionou, né? A gente vê ali o Solanas jogando bem, o Farabello vindo bem do banco também, o Bennett Faverani pelo São Paulo com grandes atuações, o Lucas Doria foi muito, muito importante para o paulistano, que conseguiu segurar aí alguns adversários da parte de cima da tabela, e ele foi muito bem nesse quesito. E o Bright só faltou fazer chover contra o Pato. E eu já falo do Bright emendando no top 10, né, na corrida pelo MVP, porque o Bright voltou para a liderança. Eu sempre começo da 10ª posição para a primeira, mas agora vamos falar do Bright porque é o grande destaque da semana e ele voltou a liderar a nossa corrida pelo MVP e deve, inclusive, liderar a próxima, né? Se for considerar que a gente está gravando no meio da semana e ele já fez uma partidaça contra o Botafogo, vamos ver o que ele vai fazer contra o Flamengo e contra o Vasco também. Mas está mantendo um altíssimo nível o Bright, parte por qualidade própria, parte por necessidade do time, né? De concentrar muitas ações nele. Mas é só assistir aos jogos do Bauru Basquete para ver como que ele consegue se dosar e ser ainda mais impactante nos momentos decisivos, como a defesa dele faz muita diferença, como ele é praticamente imarcável quando ele ataca, né? Tá muito bem o Bright, né? Se a bola chega na mão dele é muito difícil parar. Os times que estão tentando anular um pouco o Bright estão tentando impedir que essa bola chegue nele. E quando isso não acontece, ele vai ali para 25 pontos sem tanta dificuldade. Você pisca e o Bright já tem uma pontuação alta. Passando do primeiro lugar, vamos pro 10º, que a gente tem o retorno do Vitão pro nosso top 10. Tá jogando muito bem o Vitão. Ficou um tempo fora, mas faz algumas rodadas já que ele tá em atividade, tá indo muito bem pelo Corinthians. Depois, Crescenzi, Novaes, Dwayne Johnson, Alex Garcia, Daniel Von Haidin e Faverani mantendo ali as suas presenças no top 10. Alexei e Jorginho fechando o top 3. Mas ainda tudo muito embolado, a gente não tá nem no segundo turno ainda, não tem muita água para rolar, mas por enquanto Dontrell Bright em primeiro é o nosso grande destaque do top 10. Fábio, vamos falar também de BCLA, a Basketball Champions League Américas, porque tivemos aí a primeira janela com participação de Flamengo, Franca e Minas. E olha, a gente viu mais uma vez a dominância do basquete brasileiro
frente aos nossos rivais latino-americanos. Tivemos no grupo do Flamengo, que foi disputado no Rio de Janeiro, no ginásio da Tijuca, um Flamengo que venceu, vou começar pela segunda rodada para já tirar da frente, o Flamengo venceu o Toros de Tiquiri, do Panamá, por 99-72, é o time mais fraco da chave, então foi uma vitória tranquila, mas o Flamengo também venceu o Boca Juniors, e aí foi um jogo bem mais disputado. O Flamengo venceu por 70-69, apenas um ponto de diferença. E foi um jogo agonizante, Fábio, muito disputado no final e com muitos erros infantis do Flamengo até na reta final da partida. Para você ter uma ideia, tivemos o Taya Galize errando uma bandeja livre no último minuto. Depois, faltando apenas 2 segundos para terminar o jogo, veja só, o Flamengo vencia por 69-68, um ponto de frente. O Guidodato sofreu uma falta. Acertou o primeiro lance livre, deixou a partida em 70-68, faltando apenas 2 segundos para terminar o jogo, e ele, ao invés de converter o último lance livre e deixar a diferença em 3 pontos, faltando 2 segundos, ele tentou errar de propósito para dificultar o rebote e gastar esses 2 segundos de cronômetro. Só que ele não acertou o aro, ele foi direto na tabela, e quando você não acerta o aro, você invalida o seu lance livre, né? E aí a posse foi automaticamente pro Boca Juniors, que conseguiu ter ali o último pedido de tempo, partir da quadra de ataque, sofreu uma falta no ato do arremesso ainda do Taya Galize, num lance que não era para ele fazer a falta, foi um erro de marcação, e o Boca Juniors tinha a chance de empatar no lance livre, mas o André Zibargen só converteu o primeiro, não converteu o segundo. O Flamengo escapou de uma prorrogação e venceu a partida. Então o Flamengo com 2 vitórias em 2 jogos. No grupo B, né? O grupo A é o grupo que não tem brasileiros. E ainda não tivemos jogos nesse grupo A. No grupo B foi o Flamengo, no grupo C tivemos o Minas, que foi até Santiago del Estero, casa do Quimsa, onde venceu o próprio Quimsa, por 84-73, numa partida em que o Minas começou muito mal, o Quimsa começou dominando as ações, e a gente vê também, né, vários jogadores conhecidos dos brasileiros nos times adversários, né? O Quimsa tem Nico Romano, Emiliano Basseb, Juan Brucino, Tavario Miller, jogadores que sempre enfrentam as equipes brasileiras nos torneios continentais. Enquanto isso, o Boca, por exemplo, tem Thomas Cooper, que estava no Brasília ano passado, tem o Santi Scala, que estava no Franca na temporada passada, tem o Vildoça também, que já foi jogador do próprio Flamengo, por vários rostos conhecidos dos brasileiros nos times adversários. O Seba Vega também, que jogou no Brasil recentemente, o Martin Coelho, outro ex-Flamengo, né? Então, sempre reencontrando as caras conhecidas aí. Mas voltando pro Minas então, né? Bateu o Quimsa ganhando de virada, ali com um segundo tempo muito bom, muito melhor que o primeiro, mais um grande jogo do Monteiro. O Monteiro tá jogando muito bem, Fábio, eu tenho falado isso em vários podcasts, o crescimento de atuação do Monteiro tá sendo algo a se destacar na temporada do Minas, e também ganhou do Biguá, né? O Clube Biguá de Vila Biarritz ganhou por 73-60. O Minas, então, também aí com 2 vitórias em 2 jogos. Biguá, que tem uma cara ainda mais conhecida dos brasileiros, né? Que é o Mike. No caso, o pivôzão brasileiro tá por lá no Biguá. Eu vou falar dele daqui a pouco, inclusive, também. No grupo D, por fim, SESI Franca foi também para a Argentina, venceu o Instituto, na casa do Instituto, venceu ali por 81-76, num jogaço do Didi. Tá? Didi jogou muito bem nessa partida, fez ali 24 pontos, foi o grande destaque do time, mas Jorginho flertou com triplo-duplo, David Jackson também foi bem, Corvalan também teve uma atuação ali bem interessante. O Instituto é um time também forte, tem o Nico Copedio, que estava no Minas ano passado, tem o Leandro Vildoça também, que já enfrentou brasileiros à torto e à direito nos torneios internacionais, tem o Lee Alia, que é um pivô argentino que destruiu a gente em competições de base nas seleções em anos recentes, foi para a Europa, voltou, agora está no Instituto, é talvez uma das grandes esperanças, se não a grande esperança da Argentina para a posição, ali entre os pivôs, e o Franca foi lá e venceu. E por fim, na segunda rodada, o Franca
terminou, né, também ganhando ali o seu último jogo do Leones de Quilpué. Aí uma partida mais tranquila para o César Franca, ganhou por 88-64. O Leones do Chile é de fato a equipe mais fraca. Então, todos os times brasileiros venceram as suas 6 partidas, 2 para cada um, mostrando mais uma vez a nossa dominância no cenário latino-americano. E agora vamos para a sessão de perguntas, só que eu preciso começar me desculpando. Nós sempre abrimos a caixinha com uma boa antecedência para dar tempo de vocês enviarem as perguntas, só que hoje eu não abri com tanta antecedência assim. Eu vi que já tinham várias perguntas lá e eu fui tirar a caixinha para que ninguém fizesse uma pergunta que ficasse sem resposta. Só que eu excluí a caixinha de perguntas e ela não foi para a aba de arquivados do Instagram. Então eu perdi as perguntas. Eu sei que tinham 5 perguntas, lá tinham 5 questões, e eu, com toda a minha força mental, eu consegui lembrar de 3, mas as outras 2, olha, só faltou eu fazer sessão de hipnose para tentar lembrar, tá? Mas eu realmente não lembrei. Então, 2 perguntas ficarão sem respostas. Eu peço 1000 desculpas. Se a sua pergunta ficou sem resposta, eu peço que, por favor, refaça. A gente responde semana que vem de uma maneira muito mais inteligente. Na edição especial de Natal, inclusive. Então, vamos lá. Eu não lembro os autores, mas eu lembro das 3 perguntas que foram feitas. Quer dizer, de 3 das perguntas que foram feitas. Quais jogadores brasileiros poderiam estar jogando no NBB e não estão? Bom, um deles já foi falado aqui agora há pouco, é o Mike. Ele está lá no Uruguai, ele tem espaço em muitos times do NBB, tanto para jogar mais próximo ao aro, quanto para espaçar também o garrafão. Ele serviria muito bem, por exemplo, no Bauru Basquete, que perdeu o Gemerson, não sabemos por quanto tempo, mas em outras várias equipes também ele faria um excelente trabalho, ocuparia ali espaço fundamental, né, em várias equipes do NBB que estão precisando de reforços ali no garrafão. Mas eu acho que o Bauru e o Paulistano talvez sejam os maiores expoentes. O Paulistano também tem pouquíssimos pivôs. A Unifacisa não consegue recuperar o Gerson, né? Ele joga pouquinho, não voltou a ser ainda aquele pivô que estava sempre presente. E acho que de cabeça são esses 3 times, né, que se destacam. O Caxias também, mas aí tiraria espaço de jovens. Mesma coisa com Mogi e Pinheiros também, que em tese teria espaço, mas aí tiraria espaço de jovens, que eu acho que não é o foco dessas equipes no momento. Mas encaixaria muito bem. Na Europa, temos vários jogadores lá na Europa que poderiam servir aqui pro Brasil, né? Caio Pacheco, acho que talvez seja o grande destaque nesse sentido, né, de que encaixaria na armação de praticamente qualquer time aqui do NBB. Ainda na Espanha, Rafa Luz, Felipe dos Anjos, Benite, que são jogadores que estão estabelecidos na Espanha, mas que não são os maiores destaques do campeonato e poderiam vir para cá. Claro, existem inúmeros fatores para essas negociações acontecerem, tá? Desde a vida desses caras particular na Europa, de estarem habituados lá, de estarem estabelecidos nos seus torneios, como também a intenção de voltar para o Brasil, porque depois são jogadores que, depois que voltar para o Brasil, dificilmente conseguiriam outra chance internacional, mas estão lá recebendo em euro e tal, então poderiam. Vinícius Lúcio é outro também jovem que poderia estar por aqui. Tem vários, tá? Tem vários. Quem mais? Conseguir lembrar em algum outro país? De cabeça, assim, eu não tô lembrando, mas eu acho que são esses os principais, assim, né? Que estão por lá e poderiam vir para cá e que encaixariam muito bem dentro da competição. É até difícil fazer essa lista porque tivemos várias repatriações nesse ano, né? O que limita um pouco essas possibilidades. Então, acho que ficariam principalmente nesses nomes, né? Tem um que é muito pouco falado, mas que é o Gabriel de Oliveira, que é um atleta brasileiro, pivô, que joga no Crailsheim Merlins, da Alemanha, o mesmo time que o Alexei jogou no finalzinho da temporada passada. Ele teve praticamente a carreira dele inteira na Europa, né? Ele jogou principalmente na Alemanha, né? Jogou muito tempo no Bonn, depois jogou no Bayer Leverkusen, agora está no Merlins. É um jogador que
de novo, né, passou o tempo inteiro dele lá, não sei possíveis interesses dele de vir para cá, de tentar o mercado brasileiro, mas é um jogador de 2,5 metros, que joga 16 minutos por partida na temporada, com média de quase 10 pontos, 5 rebotes, pode ser um nome interessante, né, assim, novamente, só jogando nomes, né, desconsiderando contextos, só fazendo um exercício de imaginação aqui com vocês também pode ser uma possibilidade. Aí fora isso, na Ásia, né, os que estão no Japão acho que dificilmente viriam, né, o Japão tá jogando muito bem, tá pagando muito bem, perdão, então o Felício da vida, Tim Soares, Léo Mendel, eles estão recebendo muito bem lá. Eu acho que eles ainda estão nesse momento de ficar fora ao invés de vir para cá. Segunda pergunta do ouvinte misterioso, porque eu não lembro os autores. O que acontece com o Corinthians, né? Não só esse ano, mas todos os anos? É complicado, é multifatorial e é difícil cravar, né? É difícil cravar, mesmo considerando todas as questões que a gente vai citar daqui pra frente. O Corinthians, vira e mexe, montou vários elencos bons, né? Montou vários elencos com atletas de qualidade e nunca conseguiu ter uma grande sequência. O melhor momento do Corinthians, além da final da Liga Sul-Americana de 2019, que perdeu em casa para o Botafogo, foi sob o comando do Demétrios, né? Quando o Corinthians ficou, acho que em 5º ou 6º do NBB, com um segundo turno incrível. Era o time que tinha naquele ano, né? Fischer, GG, o Kyle Fuller ainda estava lá, Malcolm Miller, quem mais? Lucas Cauê, Vezarinho, Djalo, Lucas Sievert, Pedro Nunes. E era um time legal do Corinthians. Era um time legal do Corinthians, sob o comando do Demétrios. Acho que foi o melhor desempenho que o Corinthians teve nesses últimos anos. Só que foi um ano de pandemia, né? Foi um ano de bolhas, 2020 e 2021. E aí passou pelo Pato nas oitavas, perdeu para o São Paulo nas quartas, né? Terminou ali na 6ª posição da primeira fase do NBB. Mas o Corinthians nunca conseguiu se recuperar da derrota para o Botafogo em 2019, né? A torcida nunca mais engajou. E durante muito tempo o ingresso ainda foi gratuito. Nesse ano o ingresso tá caríssimo, né? R$100 o ingresso do Corinthians a inteira, R$50 a meia. Isso acaba afastando, dificultando o entrosamento ali com o torcedor. Contratou um elenco qualificado, né? Pô, Melvin Johnson, Thornton, Elinho, Lucas Cauê, Sommer. Tem um time bom. Tem um time bom, mas que não consegue dar conta, né, de ter uma regularidade. Eu acho que com o Elinho em quadra não tem encaixado tão bem assim no Corinthians, embora o próprio Elinho tenha grandes números, mas o desempenho do Corinthians acaba deixando um pouco a desejar. É um time que tem muita dificuldade em usar seus jovens jogadores. O Corinthians tem uma categoria de base muito legal, mas tem muito problema em usar esses nomes, que acabou perdendo nos últimos anos, né? Se você for pegar Daniel Oenis, Samis Calderon, entre outros, que foram formados lá, ou pelo menos tiveram as suas últimas etapas de categorias de base no Corinthians e não foram utilizados por N razões, por diferentes técnicos, em diferentes elencos, temporadas. O Corinthians subutiliza seus jovens, então é um problema também. E parece que é um time que não sabe onde quer chegar, né? Que até monta bons elencos, que tem boa base, mas que nunca engrena, que não consegue manter um corpo técnico por muito tempo também. Eu acho que tem um problema de identidade e de rumo o Corinthians. É difícil dar conta do recado assim. Difícil chegar a algum lugar dessa maneira. E a última pergunta, Fábio, pedindo para falarmos sobre a ação de despejo do Bauru Basquete. O Bauru Basquete vai ficar sem jogar? Vai sem ter onde jogar, melhor dizendo? Vai ter que sair da panela de pressão? O que está acontecendo? Bom, vamos lá, né? A gente tem que fazer um históricozinho do Bauru Basquete aqui. O Bauru, a cidade de Bauru, melhor dizendo, não tem um ginásio municipal grande, né? Você tem ginásios de bairro. Então, o Bauru Basquete, desde 2012, quando saiu da Associação Luso-Brasileira, que era um clube social em Bauru, quer dizer, ainda é um clube, né? Mas que a sua sede urbana, que continha o ginásio que o Bauru atuava, foi vendida. Hoje resta só a sede de campo, sem um ginásio grande que atenda condições de arquibancada, transmissão, etc., os requisitos mínimos. O Bauru foi para a panela de pressão. A panela de pressão é o principal ginásio da cidade, é um ginásio histórico, onde o Bauru conquistou seus títulos no começo do século, né? Torneio brasileiro, foi bem no Sul-Americano, onde surgiu o Leandrinho, papapá. Só que a panela de pressão, ela
pertence ao Esporte Clube Noroeste, que é o time de futebol da cidade de Bauru. Está dentro do complexo, fica logo ao lado do ginásio Alfredo de Castilho. Ela pertence ao Noroeste. Para jogar na panela de pressão, o Bauru Basquete paga um aluguel para o Noroeste. E é esse aluguel que está sendo cobrado. Segundo o que alega o Noroeste, são parcelas ali do começo da temporada, dessa temporada mesmo, ali por volta de agosto, setembro, são parcelas que o Bauru Basquete, em tese, não está pagando. Esse aluguel está no valor de R$30 mil mensais. E aí a gente tem que entrar também no quesito que Bauru não tem um dos maiores orçamentos do NBB e ainda perde muito dinheiro com despesas que outros clubes não têm. Uma delas é o aluguel da panela de pressão e outra delas é o processo vencido pelo Murilo Becker contra o Bauru Basquete, que tira do time mensalmente R$25 mil. Então, por mês o Bauru Basquete joga fora R$55 mil, que dá quase 700 conto no ano. Então, quase R$700 mil no ano o Bauru Basquete perde. É uma grana que poderia ser usada para contratar 2 jogadores bons brasileiros ou um gringo de primeira linha, né? E o Bauru Basquete simplesmente não tem. E é o problema que os outros times não enfrentam, porque os times ou têm ginásios próprios, né? Então pega todos os times de São Paulo, por exemplo, Pinheiros Paulistano, São Paulo, Corinthians têm seus próprios ginásios, a Unifacisa tem seu próprio ginásio, Minas tem seu próprio ginásio, os times do Rio têm seus próprios ginásios. O Flamengo não tem, né? Tem a Gávea, mas aí joga no Tijuca ou no Maracanãzinho. Ou atuam em ginásios da prefeitura, que é o que acontece com o Mogi, que é o que acontece com o SESI Franca, e por aí vai. É o que acontece na maioria dos times. Bauru não tem um próprio e a prefeitura também não tem, então paga aluguel. E aí a gente tem que entrar numa questão política em Bauru, na cidade de Bauru, que é a seguinte: a administração do Bauru Basquete não tem proximidade com a administração do Noroeste, que virou uma SAF recentemente, que é a mesma administração do SESI Vôlei Bauru. O SESI Vôlei Bauru ele é comandado, para além do SESI, mas em Bauru ele é comandado por uma dupla de advogados. São 2 irmãos, de sobrenome Mandalite, bem conhecidos na cidade, têm uma atuação bem diversa, não só na advocacia, mas em empresas, diversos serviços que eles oferecem, entram no ramo da política também, e uma das formas de atuação política deles é por meio dos esportes, Eles começaram a se embrenhar nas diretorias dos times da cidade de Bauru. Primeiro no vôlei, patrocinando o vôlei muito tempo. Para quem acompanha a Superliga, anos atrás o vôlei já teve name rights de Genter Vôlei Bauru, Concilig Vôlei Bauru, são todas empresas desses 2 irmãos Mandalite. Pois bem, fizeram a mesma coisa no Noroeste, principalmente nos momentos de baixa do Noroeste, ali quando estava na A3 do Paulista, sem conseguir subir, e foram virando diretores, ganhando influência, até que o Noroeste virou SAF e eles compraram. E eles nunca conseguiram entrar no Bauru Basquete, sempre houve uma rixa muito grande, por isso também. Eu tô resumindo bem a história, tá? Bem mesmo a história. E agora eles estão cobrando essa ação, eles têm entrado com essa ação de despejo contra o Bauru. Por quê? Tem um outro contexto acontecendo na cidade, que é o seguinte: há tempos o Bauru Basquete pleiteia a ajuda da prefeitura, pelo menos com o ginásio, não quer necessariamente verba, mas um lugar para jogar, Então, ou que a prefeitura pagasse o aluguel do Bauru Basquete, ou que tivesse o ginásio para si. E essa proposta avançou, essa segunda proposta, da prefeitura encampar, desapropriar o ginásio panela de pressão. Por quê? Porque o Esporte Clube Noroeste tem uma dívida gigantesca com a prefeitura, de IPTU. O Esporte Clube Noroeste tem uma dívida de quase R$5 milhões com a prefeitura, que é basicamente o valor do ginásio, se o ginásio fosse posto à venda. Inclusive, nos últimos anos, nas últimas décadas, e aí não é algo dessa administração apenas da prefeitura, é algo que já passou por diversos mandatos, diversos espectros políticos, então não é algo de um lado ou outro, de esquerda ou direita, nada disso. Já foi determinado o leilão da panela de pressão por dívidas tributárias inúmeras vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. E chegou num ponto que a gente nem liga mais quando sai uma notícia dessa, porque nunca vai pra frente, na prática. Só que avançou nos últimos tempos a ideia da prefeitura desapropriar a panela de pressão, então viraria um ginásio municipal, em troca do perdão dessa dívida. Então o Noroeste iria se livrar de uma das suas maiores dívidas, mas perderia o ginásio,
que o Noroeste não usa, né? Quem usa é o Bauru Basquete e antigamente o vôlei. A prefeitura avançou com essa ideia não apenas por ajuda ao Bauru Basquete, mas porque ela também tem interesses ali, né? Durante muito tempo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Bauru foi alocada no ginásio Panela de Pressão, nas salas, na estrutura que existe embaixo das arquibancadas do ginásio Panela de Pressão. Então seria um prédio também de utilização municipal, né? Tanto dessa parte administrativa, quanto também para eventos municipais de quaisquer natureza, né, que a prefeitura quisesse. E também cederia ao Bauru Basquete, sem que precisasse pagar esse aluguel. Então seria bom para todo mundo nesse sentido, e o Noroeste se livraria de algo que gera gasto, que não vai pagar essa dívida nunca, e se livraria de um passivo enorme. Essa ideia avançou, meio que ficou por ano que vem, e o Noroeste, então, sob a administração ali dos Mandalite, chegou e entrou com essa ação antes que tudo isso acontecesse, né? Meio que dando uma cutucada, dando uma espizinhada e jogando um valor de dívida que é quase o triplo do que o Bauru Basquete considera ser a dívida real. E aí por que faz isso? Para, na defesa do processo, o Bauru Basquete alegar que a dívida não é de 120, 130 mil, que é o que o Noroeste cobra. A dívida é de 50 e tantos, eu não lembro exatamente o valor, que seria o equivalente a 2 meses, né? Quase 60 mil. Fazendo isso, você assume que tem uma dívida e tem que pagar ou ser despejado, né? Então é um argumento, uma estratégia aí do processo que o Noroeste usou, entrou com sanção de despejo antes que role o negócio da prefeitura. Não dá pra saber exatamente qual o objetivo, onde que o Noroeste espera chegar com isso ainda, mas é o que tá acontecendo, tá? É o que tá acontecendo na cidade. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas Bauru tem um ginásio novíssimo, bonito, de 5 mil lugares, do SESI, né? Que é onde o vôlei joga. E sabe quando o Bauru Basquete vai jogar lá? Nunca! Nunca. A única possibilidade é se chegar numa final de NBB, e aí precisaria de um acordo muito grande, assim, pro basquete conseguir jogar lá, porque quem toma conta desse ginásio é o mesmo dono ali da SAF do Noroeste. Então é um imbróglio muito grande, um imbróglio político também, que envolve muita vaidade e difícil saber qual vai ser o desfecho. Eu acho que não vai ser nada pra agora, é uma situação que tende a se arrastar por um tempo. O Bauru Basquete não vai ficar sem ter onde jogar nessa temporada, pelo menos. E é isso, pessoal. Encerrada mais uma edição do podcast Duas Saídas. Estamos chegando muito próximo da edição de número 50, hein? 50. Vai ter edição especial de número 50. Não sei se vai ter edição especial. Não. Bom, a gente não tá conseguindo nem fazer presencialmente aqui, né? A conversa entre os dois apresentadores. Como é que vai ter uma edição especial? A edição especial vai ser presencial, né? Vai ser nesse nível. Mas estamos chegando aí. Essa concluído, Guanais. E é isso, acho que realmente a edição 50, o grande diferencial, se possível, vai ser a gente gravar junto. Quem sabe? Galera, muito obrigado mais uma vez por todo mundo que acompanhou. Eu adiciono também o pedido para que avaliem nosso podcast no Spotify, deem 5 estrelas na plataforma do Spotify, isso nos ajuda muito. E é isso. Até a próxima, brigadão. Agradecer mais uma vez, né, a presença, né, a participação de todos também, nas redes sociais, nos comentários, no Spotify. A gente sempre gosta muito de ter interação com você, e também não se esqueça de compartilhar, né, os nossos podcasts, se inscrever no nosso canal no YouTube, de dar 5 stars, seguir também o podcast no Spotify. É isso, galera, muito obrigado. A gente segue mais uma semana aqui no Duas Saídas. Forte abraço, falou!